Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que você está assistindo esta videoaula. Mais uma videoaula de Química aqui do canal Pedro Sami. Nesta videoaula, nós vamos estar corrigindo uma lista de exercícios de revisão para os alunos da segunda série do ensino médio que vão estar fazendo o nosso teste em breve, né? Bom, queria pedir desculpas desde já, né? Tanto esses alunos por não terem postado o vídeo antes e também os inscritos pela minha aparência aqui no canal, mas é porque eu estive muito doente esses últimos dias, ainda estou me recuperando de uma infecção bacteriana bem grave, mas graças a Deus já estou um pouco melhor e um pouco mais apto a gravar esse vídeo, né, a raciocinar com vocês as questões e aprendermos química juntos. Nessa videoaula, você vai estar aprendendo aí tudo sobre termoquímica no que diz respeito a classificação das reações da termoquímica em endotérmicas e exotérmicas, identificação de equações termoquímicas, gráficos também termoquímicos e também variação de entalpia, o cálculo da variação de entalpia pela entalpia padrão de formação, assim também como relacionar quantidades de reagentes e produtos com o calor envolvido de uma reação. Parte de química orgânica, a gente vai estar aí aprendendo juntos. Isomeria plana. Então, sem mais delongas, eu vou estar projetando a lista aqui e que você possa estar aprendendo comigo um pouco, corrigindo alguns exercícios sobre esses assuntos. Então, tá aí, revisão para o teste. Vamos para a nossa primeira questão, que diz o seguinte. Vou ver se eu vou precisar dessa área ali ou da outra. As quantidades de energia envolvidas nos processos de transformação de um alceno em um alcano encontram-se representadas no gráfico abaixo. Então, aqui eu tenho um gráfico, gente, onde eu tenho esse eixo aqui, ó, que é o eixo Y, que é um gráfico que está relacionando energia, e o eixo X é o que nós chamamos de caminho de reação. O que esse gráfico nos indica, né? Esse gráfico nos indica que no caminho da reação, no início desse caminho aqui, eu só tenho reagentes. Numa reação química, no início, eu só tenho reagentes, e com o passar do tempo de uma reação química, eu tenho o quê? Produtos, tá? Aqui existe um erro nesse gráfico que eu já corrigi no gabarito que eu coloquei nas salas dos alunos, né? Que se a gente tem um gráfico de Y, onde nós sabemos que os valores de Y, eles são crescentes, né? Se for considerar aí de baixo para cima, a gente tinha o valor aqui, ó, 84, tá vendo? E 52. Obviamente não tem como isso, né? Ou melhor, tem como isso. Na lista de exercícios que eu passei para os alunos, não estava desse jeito. Estava 84 embaixo e 52 em cima. Então é o contrário, tá bom, gente? É o 84 em cima e o 52 embaixo. Então, se sua lista está com 84 embaixo, coloque ele acima, porque ele é um número maior que 52, por isso que na posição vertical ele vai ficar mais acima, tá? Tirando esse parêntese aí, você que está com sua lista e está acompanhando essa videoaula de resolução, vamos lá, continuando a questão. Determine por cálculos a variação de entalpia. Então, aqui, o que que ele deu? Aqui ele deu um gráfico de caminho de reação, onde nós sabemos que no início eu só tenho o quê? Reagentes, e no final eu só tenho o quê? Produtos. Então, o que que ele quer? Ele quer basicamente, quando eu tenho só reagentes no início de uma reação química, e eu estou formando meus produtos, ele quer saber qual é o meu delta H. E aí o que acontece? O que acontece é que ele já deu aqui o valor da soma de todos os reagentes envolvidos. Ó. O meu reagente aqui está atrelado a esse valor, 84, tá vendo? E o meu produto está atrelado a esse outro valor aqui, ó, 52, certo? Então, quer dizer que o que eu vou fazer aqui? Variação de entalpia, tem uma fórmula. Como vocês já viram em física várias vezes, variação é o quê? É o final menos o inicial. Então, o final aqui é o meu produto. Então, vai ser a entalpia do produto menos a entalpia do reagente.
Então, aqui, o meu ΔH, a minha variação de entalpia, vai ser igual a meu produto é 52 menos o meu reagente, que é 84. Então, aqui quer dizer que o meu ΔH vai ser igual a menos 52 menos 84 vai dar quanto aí, gente? Vai dar menos 32 o quê? Menos 32. Como esse gráfico de energia não tem unidade, ele poderia ter, a gente pode considerar aqui, ó, quilojoule. Mas se ali tivesse a unidade quilocal, por exemplo, o seu ΔH viria em quilocal. Então esteja bem atento em relação às unidades, porque pode ser ou em quilojoule ou quilocal o meu ΔH, ok? Bem facinho assim a letra A, né? Agora, classifique a reação como endotérmica ou exotérmica. Então, vamos lá. Uma reação endotérmica é aquela que absorve calor. Logo, o que acontece aqui? O meu ΔH ele tem que ser maior que zero. E a exotérmica libera calor, ou seja, o meu ΔH ele tem que ser menor que zero. Logo, como essa reação aí possui um ΔH negativo, ela vai ser uma reação que exotérmica, correto? Então, não precisei ali, né, daquele espaço para fazer a questão 1, consegui fazer aqui na própria folhinha, mas eu creio que para 2, como é uma questão de marcar, precisar analisar várias coisas, eu vou precisar desse espaço paralelo aqui. Então, vamos à nossa questão 2 aqui. Vamos lá, no pique no pique, número 2, diz o seguinte: ao preparar a argamassa, o pedreiro mistura água na cal viva ou cal virgem. Essa reação provoca grande liberação de calor e produz a cal extinta. A cal viva usada é obtida a partir do carbonato de cálcio, através da sua decomposição térmica. As equações termoquímicas que envolvem os processos citados acima são: com relação aos processos 1 e 2, o que se pode afirmar? Então, aqui eu tenho a decomposição do CaCO3 é esta reação aqui, certo, gente? Ó. E eu tenho a formação da cal extinta. A formação da cal extinta, que é a minha reação 2, é essa reação aqui, ó. Certo? Com relação aos processos 1 e 2, podemos afirmar. O processo 2 apresenta entalpia dos produtos menor do que a entalpia dos reagentes, sendo, por isso, exotérmico. Bom, vamos analisar aqui o processo 2. O processo 2 possui um ΔH menor que zero, né? A gente viu aqui que o ΔH dele é quanto? O ΔH do processo 2, está ali dizendo, é menos 986 kJ. É isso? Por mol. Para que esse valor dê negativo, fazendo uma análise de fórmula aqui agora, a gente tem o quê? Ó? A gente tem que. Fiquei um pouco sem espaço aqui, só um momento. Fazendo um pouco de análise de fórmula, a gente tem que o ΔH, que é a variação de entalpia, é igual à entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Ou seja, a variação de entalpia depende de dois valores: a somatória da entalpia dos produtos e a somatória aqui da entalpia dos reagentes. Para esse valor da negativo, o que que acontece? O produto ele tem que ter um valor menor de entalpia e o reagente tem que ter um valor maior, certo? Porque se esse valor aqui é menor, vamos supor, aqui é chutando, que seja 30 e o reagente tem um valor maior, que é 50, e tem um menos na fórmula, o que que vai acontecer aqui? 30 menos 50, né? ΔH. Então, aqui quer dizer que desse ΔH vai dar quanto? Menos 20.
Ou seja, quer dizer então para que D negativo, analisando a fórmula, a gente percebeu que eu preciso que a entalpia do produto seja o quê? Menor que a entalpia do reagente. Então vamos reanalisar aqui o que ele está dizendo. O processo 2 apresenta entalpia dos produtos menor do que os dos reagentes, sendo por isso exotérmico. Sim, esse é o correto. Então, se esse é o correto, a gente marca a letra A. Vamos só confirmar os outros. Os processos um e 2 são exotérmicos. Não tem como, né, gente? O que acontece aqui? O processo um ele possui um valor positivo, então ele é endotérmico. Já o processo 2 ele possui um valor o quê? Negativo. Então, ele é exotérmico, ok? Sim. O processo um apresenta entalpia dos produtos maior que o dos reagentes. Se a entalpia dos produtos for maior que a dos reagentes, é o contrário de ser exotérmico, é endotérmico. Então, aqui esse finalzinho está errado. Aqui seria o quê? Endotérmico. O processo um poderia ser escrito da seguinte maneira: CaCO3 reagindo, formando CaO, CO2 mais 1207. Não. Quando esse calor, esse ΔH, não aparece com o símbolo de ΔH, ele aparece logo após a menção dos produtos e uma soma, como se ele estivesse sendo produzido também, todo calor produzido, a gente considera que esse calor é liberado. Esse 1207 aqui, ele poderia aparecer sim na reação, mas se ele aparecesse no reagente. Porque aí o que acontece? Esse valor seria o valor que foi absorvido pelo CaCO3, já que a reação é endotérmica, se absorve calor, para formar o CaO e o CO2. Se ele aparece no produto, o calor, quer dizer que o processo é exotérmico. E o processo um é endotérmico, tá? Os processos um e 2 absorvem calor sendo endotérmicos. Não, né? Então, só justificando aí porque as outras não seriam. Vamos para a nossa próxima questão, que é a questão de número 3, que diz o seguinte: a trinitroglicerina é um explosivo muito forte, muito perigoso, explodindo facilmente com choques ou pancadas. Calcule a variação de entalpia na decomposição da trinitroglicerina em quilocal. Variação de entalpia na decomposição da trinitroglicerina em quilocal, de acordo com a reação. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que fazer a mesma coisa que nós fizemos naquela questão do gráfico. Variação de entalpia vai ser igual a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Lembrando que produto é tudo que está após a seta e reagente é tudo aquilo que está antes da seta. Então, agora nós temos uma equação química. Nós temos uma equação química onde eu sei que tudo isso aqui que está após a seta são os meus produtos. Certo? Então, aqui, ó, produtos. E tudo que está antes da seta, tudo que está antes da seta são os reagentes. Só que, ao contrário da primeira questão, que ele já deu a soma de todos os produtos e de todos os reagentes, aqui não, a gente vai ter que fazer essa soma. Então vamos lá. Toda vez que acontecer isso, você abre um colchete para você indicar que você está fazendo de todos os produtos. Faça com calma, não tenha pressa, tá? E seja feliz. Agora, cada substância tem um valor atrelado a ela, que é o que nós chamamos de entalpia padrão de formação. Então, o CO2, a quantidade que ele aparece aqui, não sei se vocês estão percebendo,
é igual a 12, ó. Eu tenho 12 mol dessa substância. E o meu CO2, o valor atrelado a ele é quanto? É menos 94 quilocal por mol. Só que é um mol. E ali eu tenho quantos mols? 12. Então você vai ter que botar o quê? 12, que é a quantidade dele, vezes o calor dele, que é menos 94. Fechou. Como é uma soma, você vai ter que fazer o somatório dos produtos. Agora, a minha próxima substância é a water, é a nossa querida água. A água aparece com uma quantidade de 10 mols. E aqui a nossa água, ela aparece com o valor de menos 57,8 quilocal por mol. Então, você vai ter que vir aqui, pegar 10, 10 e multiplicar isso por menos 57,8. Lembrando que vocês podem usar a calculadora durante a prova, então por isso não esqueçam. Bom, acabou. E os outros produtos, professor? Bom, os outros produtos, alunos, eles são substâncias simples. E o fato de serem substâncias simples, eles possuem entalpia igual a zero. Então, aqui você vai fazer o quê? Você vai pegar e vai botar ou mais zero para indicar, ou não bota nada, tá? Fica a seu critério, já que isso não vai influenciar na soma. Menos, agora a entalpia do reagente. Só há um reagente, que é a trinitroglicerina, que é o meu explosivo aí, só que a quantidade dele, assim como dos demais produtos, não é um mol apenas, são aqui, ó, 4 mols. Então, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar o valor da trinitroglicerina, que é o primeiro mencionado aqui, ó, menos 58 quilocal por mol, e vou ter que multiplicar por 4. Então, vou botar aqui 4, que é a quantidade, vezes o calor da nitroglicerina, que é menos 58. Correto? Quem quiser pode pôr a vírgula, não pode pôr, porque essa vírgula aí, depois da vírgula tem um zero, então 58,0 é a mesma coisa que 58. Então aqui você fechou os seus produtos. Agora é só operar na calculadora essas multiplicações com muita calma e tranquilidade, né? Então a gente vai começando a fazer aqui 12 vezes 94, que vai dar menos 1.128. Lembrando que eu estou multiplicando um número positivo, que é o 12, vezes um número negativo. Por isso que o sinal vai dar negativo no final, menos 1.128, mais, correto? Esse mais aqui eu estou repetindo embaixo, 10 vezes menos 57,8 vai dar menos 578. Os zeros eu já posso sumir com eles. Eu mantenho parêntese aqui porque eu não posso ter dois operadores matemáticos, né, sequenciados sem estar separados por algum outro operador simbólico de expressão numérica. Então, aqui eu boto aqui. Agora eu boto um menos de novo. Agora, 58 vezes 4 vai dar 232, né? Aqui, ó, menos 232. Acabou? Não, né? Agora, o que acontece? Eu tenho dois números aqui, ó, negativos. O que eu vou ter que pegar? Esse colchete aqui, ó, que é o menos 1.128. Aqui eu tenho uma multiplicação de sinais, ó. Mais com menos vai permanecer com o quê? Com menos, o 578. Fechei. E aqui eu tenho uma outra multiplicação de sinais, que é o menos com menos. E aí isso aqui vai virar o quê? Mais. Então vai ficar mais 232. Que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora é o seguinte: o delta H vai ser igual a. Você vai somar 1.128 com 578. Por que que eu vou somar, professor? Porque são dois valores negativos. E quando eu tenho dois valores negativos, eu somo para dar um valor negativo maior, uma dívida maior. Somando as suas dívidas aí, você ficou com menos 1.706.
e você tem aí 232 para pagar, o seu positivo. Então, o seu ΔH vai ser igual à subtração de um pelo outro, né? E aí vai dar 1.474 negativos, porque o maior valor é o negativo, certo? Sim. O que, professor? Aqui a unidade dos calores, ó, foi em quilocal, tá percebendo? Então, obviamente, o seu delta H também vai ser em quilocal. Sim? Então, resolvemos aí o delta H da reação da explosão da trinitroglicerina. Olha, então imagina quando eu tenho a reação de explosão dessa substância, a quantidade de calor que não libera. É uma quantidade de calor absurdamente grande, né, gente? E essa quantidade de calor, ela pode ser aproveitada de alguma maneira. Quando o ser humano consegue aproveitar a quantidade de calor liberada por uma reação para produzir energia elétrica, por exemplo, graças a isso que nós temos a eletricidade das nossas casas. Só que eu não vou aproveitar a explosão de uma dinamite, mas eu vou queimar um combustível fóssil, por exemplo, numa termoelétrica, que vai evaporar a água de uma caldeira, que vai movimentar uma turbina que está associada a um dínamo e que consegue converter energia na forma de calor em energia elétrica. Então, é extremamente importante esse assunto aí, como vocês estão vendo, uma vez que ninguém vive sem eletricidade, ok? Vamos para a nossa próxima questão, que é a questão de número 4, que diz o seguinte: a sensação de contato com algo gelado é sentida ao passar um algodão embebido em álcool em temperatura ambiente na mão. É um fenômeno atribuído a o que isso daí? A gente sente essa sensação de algo gelado quando eu pego um algodão embebido com álcool a temperatura ambiente e passo na mão. Por que que isso acontece? Quando isso acontece, o álcool, as moléculas de álcool, elas estão pegando, estão absorvendo o calor corporal da nossa pele. Quando a nossa pele perde calor corporal, o que que vai acontecer? Ela vai ficar com menos calor, então ela vai ficar mais fria. Então essa sensação de gelado é porque existe uma perda de calor para nossa da nossa pele para o álcool. Já o álcool, ele vai pegar e vai absorver esse calor, e o meio que ele está é a sua pele. Então, é devido à sublimação do álcool. Não, o álcool não sublima. Lembrando que sublimação é a passagem do quê? É a passagem do estado líquido, desculpa, passagem do estado sólido para o gasoso diretamente. Insolubilidade do álcool em água? Não. Mudança de estado do álcool, que é um fenômeno exotérmico? Não. O álcool ele precisa absorver calor para ele vaporizar. Porque nesse processo aqui, o álcool está sofrendo uma vaporização. E o que que é a vaporização do álcool? A vaporização do álcool é a passagem, correto? Do estado quê? Do estado líquido, que ele está em contato com a nossa pele, para o estado gasoso. E esse fenômeno aqui é um fenômeno endotérmico. Então, aconselho vocês irem lá nas mudanças de estado físico que tem no slide, correto? E vem o nome de cada uma das mudanças de estado físico, e além disso, se essas mudanças absorvem ou liberam calor, porque é extremamente importante, tá? Mudanças de estado físico e trocas de calor. Mas vamos voltar. Liquefação do álcool, não. Evaporação do álcool, que pode também ser chamada de vaporização aqui, tá? Vamos botar aqui também, pode ser chamada evaporação. Vamos lá, vamos continuar vendo o que que ele está falando aqui. Evaporação do álcool, que é um fenômeno endotérmico. Sim, o álcool vai absorver calor,
A nossa pele vai perder o calor para o álcool, por isso que eu sinto algo gelado, porque o álcool ele rouba o calor da nossa pele para sair do estado líquido para o estado gasoso. Então, END aqui, gente, é de endotérmico, tá? No pique, vamos para a nossa quinta questão, que diz o seguinte: classifique os fenômenos como endotérmicos ou exotérmicos. Então, endo nós sabemos que absorve, exo nós sabemos que libera. Gelo derretendo, o que está acontecendo aqui é a fusão. Se você for olhar lá naquele esqueminha que tem lá nos primeiros slides, a fusão é a passagem do estado que sólido para o estado líquido. E a passagem do estado sólido para o líquido só acontece se absorve calor. Um gelo não derrete dentro da geladeira, mas fora dela, ele tem condições de absorver a temperatura do meio ambiente e, por consequência disso, o calor do meio ambiente devido à temperatura que ele está, e por consequência disso ele consegue derreter. Então aqui vai ser endotérmico, absorve. Endotérmico. Respiração humana. Quando você inspira o ar, ele entra com uma temperatura, e quando você expira, esse ar sai mais quente. Se ele sai mais quente, quer dizer que a respiração ela libera calor, calor esse que faz com que o ar que saia na nossa expiração tenha um valor de temperatura maior do que o que ele entra. Então, quer dizer que esse processo é exotérmico, libera o calor que aquece o ar de saída. Manicure e deixa frasco de acetona aberto. Se o frasco de acetona está aberto, quer dizer que vai acontecer o que ali? Exatamente a mesma coisa que acontece com álcool. Evaporação. Se vai acontecer uma evaporação ali, quer dizer que o processo é o quê, senhores e senhoras? Endotérmico. Queimar carvão para um churrasco. Quando você queima o carvão, o que acontece? Sai aquela fumaça e sai o quê? A fumaça quente, né? Então quer dizer que vai ser o quê ali? Exotérmico. Um parêntese muito grande aqui. Toda vez que eu tenho a queima ou a combustão de qualquer coisa, é exotérmico, tá bom? Queima ou combustão exotérmicos. Memorizem isso, é muito importante. Queima ou combustão exotérmicos. Funcionamento de painéis solares. Então, o painel solar, ele vai absorver o calor do sol, existe uma reação química que acontece dentro dele, e ele consegue converter, tá, essa energia na forma de luz em um sistema inteligente que produz eletricidade. Então, se ele precisa da luz para acontecer, é a mesma coisa que a gente pensar na fotossíntese, ela precisa também de calor. Se ela precisa de calor, ela tem que absorver esse calor. Então, o funcionamento de um painel solar também vai ser o quê? Endotérmico, ok? Bom, gente, vamos para a nossa próxima questão, que é a questão de número 6, que diz o seguinte: o etanol é um composto orgânico cuja ebulição ocorre a uma temperatura de 78,4 graus Celsius. Pode ser obtido a partir de vários métodos. No Brasil, é produzido a partir da fermentação da cana-de-açúcar, já que a sua disponibilidade agrícola é bastante ampla em nosso país. A reação química de combustão completa do etanol está abaixo equacionada. Sabendo que a entalpia é uma propriedade extensiva, ou seja, relacionada à massa e volume, na queima de 138 gramas de etanol, a quantidade de calor envolvida na reação é. Gente, aqui existe um errinho, tá bom? Aqui ele está dizendo na queima de 138 gramas de água, mas obviamente não é a água que é queimada,
O que é queimado aqui como combustível é o quê? É o nosso querido etanol. Então, aqui, se vocês puderem alterar a fórmula da água para o etanol, que é o meu C2H6O, eu agradeceria bastante. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou ter que fazer é o quê? É pegar o meu C2H6O, correto? Que é o etanol, e fazer a massa dele. Por quê? Esse ΔH aqui está relacionado com as quantidades de todas essas substâncias que estão presentes na reação. Não ter nada aqui no etanol é a mesma coisa que ter o quê? O meu 1 mol. Então, o que que eu vou pegar? Eu vou ter que pegar aqui a massa do carbono, que eu não forneci, que eu alterei essa questão, para ficar bem específico para ajudar vocês, tá bom? Por isso que eu esqueci de mudar esse detalhezinho. A massa do carbono é 12, tá? Vocês vão ter acesso a esses dados, obviamente. Como eu tenho dois átomos aqui na molécula, vezes 2, a massa do oxigênio, do hidrogênio, é igual a 1, como eu tenho 6 aqui, vezes 6 e a massa do oxigênio, que é o último elemento aqui, é 16. Então, quer dizer que o meu C2H6O vai ser igual a 12 vezes 2, 24. 24 mais 6, 30. 30 com mais 16, 46 gramas por mol. Ou seja, exatamente a quantidade que eu tenho aqui na reação química. 1 mol de etanol, quando queimado, libera 327 quilocalorias. 1 mol de etanol equivale a 46 gramas. Logo, o que que eu posso relacionar direto? 46 gramas de etanol, que é C2H6O, liberam um total de menos 327 quilocalorias. Só que eu não estou queimando essa quantidade, eu estou queimando 138 gramas de etanol, de C2H6O. Se eu estou queimando essa quantidade, qual é a quantidade de calor que vai ser liberada? X quilocal. Ou seja, aqui eu botei 46 porque é a quantidade presente em 1 mol, e aqui só aparece 1 mol na reação de combustão do etanol. Então, essa quantidade aqui, 1 mol, está relacionada com menos 327, assim como 46 também, que é a quantidade em gramas presente nesse 1 mol. Só que eu não quero saber essa quantidade liberada quando eu tenho 46. Isso a reação te deu como um padrão de referência de quantidades. Ele quer saber a quantidade com 138. E o que acontece de 46 para 138? Exatamente. De 46 para 138, vocês percebam que eu tripliquei a quantidade do etanol. Então, para eu saber o meu valor de X aqui, ó, seguindo a mesma linha de raciocínio, é só eu pegar e também triplicar a quantidade do calor. Então, quer dizer que o meu X vai ser igual a menos 981 quilocal. Menos 981 quilocal é a nossa letra E de escola, ok? Vamos lá, gente. Estamos terminando no pique no pique. Não podemos perder o pique. Questão de número 7 diz o seguinte: a castanha de caju previne o envelhecimento precoce por ser rico em antioxidantes, evita o dano dos radicais livres, ajuda na memória, contém selênio, um nutriente que atua na proteção da saúde do cérebro, além de conter vitamina E, contribui para a prevenção de doenças como Alzheimer. A recomendação é consumir cerca de 10 gramas por dia para garantir seus benefícios para o ser humano. Calcule a quantidade de calorias ingeridas nessa porção de 10 gramas. Nessa porção de 10 gramas, que corresponde a 2 castanhas de caju, você tem uma quantidade de carboidratos, correto? Que está aqui, ó. Uma quantidade de proteínas e uma quantidade de gorduras, certo? Ah, mas a soma não dá os 10 gramas. Sim, porque tem outras coisas. Só que ele só mencionou
essas três substâncias. Ele quer saber quanto de energia proveniente dessas três substâncias, certo? É a quantidade de energia que você vai estar ingerindo ao ingerir duas castanhas, a porção de 10 gramas de carboidrato, proteína e lipídio. Lipídio aqui é a mesma coisa que gordura, tá, gente? São nomes sinônimos. Então, o que acontece? Vamos para a quantidade do carboidrato. Como é que eu vou calcular esse carboidrato? Eu vou pegar a massa dele, 0,8, e multiplicar pela caloria. Ó, é 4 quilocaloria por grama. Então, vezes 4. Simples assim, professor? Sim. E aí, o total do meu carboidrato aqui, o quê? Deu 3,2 quilocaloria, certo? Aí depois eu tenho a nossa querida proteína. Qual vai ser a proteína aí? A proteína, ela vai ser também 4 quilocalorias por grama, só que a quantidade de proteína é maior, né? É 3,5 gramas. Então, vezes 4. 3,5 vezes 4 vai dar 14, né? 14 quilocal. Vou até confirmar aqui, gente, como eu estou um tempo sem dar aula, vai que eu erro, né? Mas isso acontece também. 14, muito bem, Pedro. E agora nós vamos para gorduras totais, que seria o meu lipídio aqui, tá, gente? E aí, quanto de gordura eu vou ter? Olha como a gordura ela é extremamente calórica, né? Por isso que ela é difícil de eliminar do organismo, né? Gorduras totais, a gente tem aqui a quantidade de 3,5 vezes o quê? Vezes o calor dela, o valor energético, que é 9. E aqui vai dar quanto? 3,5 vezes 9 vai dar 31,5. 31,5 quilocal. Como ele quer a quantidade de energia ingerida nessa porção, é a soma disso tudo, né? Então a gente pega e faz a soma. Então vai ser 3,2 mais 14 mais 31,5. Então a soma energética vai ser igual a 3,2 mais 14 mais 31,5. 48,7. 48,7 o quê? Quilocalorias. Sim? Vou refazer as contas rapidinho. 0,8 vezes 4. Aqui 3,5 vezes 4. 14 mesmo. 3,5 vezes 9. 31,5. Fazendo a soma de tudo. 48,7. Perfeito, gente. Vamos lá, então, para a nossa próxima questão, que é a questão de isomeria e as questões de química orgânica, tá? Bem facinhas, lembrando que isômeros são compostos que têm a mesma fórmula molecular e diferentes fórmulas estruturais. E aí a questão 8 diz: isômeros são compostos com a mesma composição química, mas diferentes estruturas. Essas diferenças provocam alterações significativas nas propriedades químicas e físicas desses compostos. As figuras a seguir representam dois isômeros do pentano. Esses dois isômeros do pentano têm isomeria de cadeia, posição, função, cis-trans ou geométrica ou tautomeria. Gente, se você for parar para pensar aqui, essa primeira cadeia só tem carbono primário e secundário, uma cadeia retinha, tá vendo? Se essa primeira cadeia só tem carbono primário e secundário, uma cadeia reta, então a gente fala que ela é uma cadeia normal. Essa cadeia aqui, ó, ela já apresenta um carbono fora da cadeia principal, que é a maior sequência de carbonos. Isso daqui, esse carbono que está fora, a gente chama isso de ramificação. E aí é uma cadeia o quê? Ramificada. Então, se eu tenho uma cadeia que tem uma classificação diferente da outra, tá?
a gente vai perceber que a isomeria vai ser de cadeia. Letter A. E se não tivesse? Aí você teria que ver os outros casos, que é o que a gente vai ver na questão 9, number 9. Diz o seguinte: associe os pares de compostos dos dois grupos com um tipo de isomeria entre eles. Então, aqui novamente nós temos uma cadeia o quê? Retinha, bonitinha, graciosa. E aqui nós temos uma cadeia toda ramificada, né? Toda diferentona aqui, certo? Então, se essa daqui é uma cadeia normal e essa daqui é uma cadeia cheia de ramos, ramificada, quer dizer que vão ser isômeros do que esses dois aí? Esses dois vão ser isômeros de cadeia. Então, aqui relaciona com. Aqui eu tenho uma mudança na posição da ligação dupla. Lembra que a gente sempre numera partindo da dupla, né? Os carbonos de uma cadeia. E aí, o que que acontece? Ó, a dupla aqui está entre 1 e o 2, ou seja, no 1, que é o menor número, e aqui está entre o 2 e 3, como o menor número é o 2, o 2. Se eu tive uma mudança na posição da dupla, quer dizer que eu tenho isomeria de, de, exatamente, mudança de posição é posição 2. Agora, aqui na nossa próxima no nosso próximo par, que é o 3, eu tenho um C dupla O ligado a um OH. Então, aqui eu tenho um ácido carboxílico, certo? Ácido carboxílico. E aqui eu tenho uma outra função, tá? Aqui eu já tenho aqui, ó, C dupla O ligada a O, não tá ligado ao HSO, tá ligado a um O e tá ligado a um outro carbono aqui, tá vendo? Então, quer dizer que isso daqui não é ácido carboxílico, isso aqui é o quê? É éster. E aí, quando eu tenho funções diferentes, eu não tenho isomeria de cadeia, muito menos de posição, é de função, já que as funções oscilaram, né, em relação de um composto ao outro. Então, aqui vai ser os isômeros funcionais. 3. Lembrando que é extremamente importante para você identificar isômeros funcionais reconhecer as funções oxigenadas. Quem não lembra, vai lá, volta, tá? Você precisa reconhecer todas as funções oxigenadas. Senão, você não vai conseguir pegar e sair aqui analisando, tá? Quais são essas? Álcool, fenol, éter, cetona, aldeído e ácido carboxílico e até éster, tá bom? E a próxima ali é uma isomeria específica, tá? Que acontece quando eu tenho enol e cetona e enol e aldeído. Então, acontece quando eu tenho enol se convertendo a aldeído ou enol com cetona. O que que é um enol mesmo? Um enol é quando eu tenho um carbono que faz ligação dupla ligado com esse OH. Então, aqui, ó. Aqui eu tenho um OH ligado a um carbono, que é esse aqui, ó, que faz ligação o quê? Dupla. Isso é um enol. E aqui esse enol ele é transformado nesse lindo, maravilhoso que aldeído. Vou botar de outra corzinha, um azul. Aldeído. E aí, quando eu tenho um caso de enol com aldeído ou enol com cetona, então são tautômeros. Então, aqui, como foi enol e aldeído, vão ser tautômeros. Então, por isso que aqui vai ser o nosso quadro. Para finalizar, com a fórmula molecular C7H8O, existem vários compostos aromáticos, por exemplo. Qual tipo de isomeria
entre X, Y e Z. X aqui, gente, ó, oxigênio entre dois carbonos. Que função é essa? Essa é a função éter. Hidroxila ligada a um carbono que só faz ligações simples. Essa é a função álcool. Hidroxila ligada a um carbono do anel aromático. Essa é a função fenol. Então, éter, álcool e fenol são funções diferentes. Que tipo de isomeria é essa? Vai ser isomeria de função. Bom, gente, acabamos aí a nossa resolução da nossa questão, das nossas questões, tá? De revisão para o teste. Espero que vocês, alunos CAF, tenham aprendido. Se vocês gostaram, por favor, deixem um joinha, se inscrevam no canal, ativem o sininho, estudem, né? Refaçam a lista, não é só vendo uma vez esse vídeo que vocês vão conseguir pegar e assimilar a quantidade de informações que existem, né? Preste muita atenção nos cálculos. Se você também não é aluno CAF, mas viu esse vídeo, gostou, dá aquela curtida, dá aquele joinha, compartilha algum amigo que esteja precisando desses assuntos, que esteja com dificuldade em química. E é isso aí, gente. Até a nossa próxima videoaula. Agradeço muito a audiência de vocês e forte abraço. Tchau, tchau.